O segundo governo de Getúlio Vargas é conhecido como Governo Democrático de Vargas, porque dessa vez ele retornou eleito pelo povo. Seu governo começou em 1951 e foi um período de intensa crise política, econômica e social. Vargas defendeu políticas de bem-estar social, com a ampliação dos benefícios para os trabalhadores e defendeu a priorização da industrialização, para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Vargas também soube moldar seu discurso, buscando as demandas e especificidades das várias regiões do Brasil. Os principais acontecimentos desse período foram a expansão da indústria, a busca pelo controle da Os principais acontecimentos desse período foram a expansão da indústria, uma busca pelo controle da inflação, o desenvolvimento de novas fontes de energia, investimento e ampliação das indústrias de base, tais como metalurgia, siderurgia e transporte, a ampliação dessa rede de transportes e um reaparelhamento dos portos. A respeito da crise política, devemos ressaltar a atuação da UDN, União Democrática Nacional. Os políticos desse partido fizeram uma intensa campanha de oposição ao governo Vargas, especialmente com a atuação do jornalista Carlos Lacerda, que, por meio de suas colunas nos jornais, defendiam a ideia de recorrer até uma revolução para impedir Vargas de governar. O assunto central do debate político estava no caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil. A proposta liberal defendida pela UDN era a entrada de capital estrangeiro com a mínima intervenção estatal. A proposta defendida por Vargas e seus aliados era uma estratégia nacional desenvolvimentista, com a ação do governo por meio de empresas estatais, para gerar o máximo de lucro possível revertido para o país. Os carros-chefes dessa proposta era a geração de energia elétrica, com a atuação da Eletrobras, e a busca de uma autossuficiência petrolífera, por meio da ação da Petrobras. O histórico de Vargas de ter uma atuação próxima aos trabalhadores desagradava a elite. Essa insatisfação só aumentou com as medidas do presidente no setor econômico. Com todos esses problemas políticos, esse período foi de grande tensão social. O presidente recebia ataques diários pelos jornais e a crise econômica não ajudava em nada a diminuir as críticas. O problema econômico mais sério era o elevado custo de vida. A inflação estava alta, os salários não acompanhavam o aumento dos preços. Em 1953, ocorreram importantes movimentos, como a Marcha das Panelas Vazias e a Greve dos 300 mil. As manifestações demonstraram a Vargas que ele estava perdendo o apoio dos grupos operários. Para impedir isso, Vargas nomeou João Goulart como ministro do Trabalho. Muito importante, guardem esse nome. João Goulart tinha um bom relacionamento com os sindicatos e mais tarde se tornaria presidente do Brasil em uma época extremamente conturbada. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e a alta dos preços do café trouxeram divisas de dólares para o Brasil, mas a Guerra da Coreia fez com que o nosso país gastasse muito mais do que deveria com a importação de bens para industrialização, deixando a nossa balança comercial negativa. A Guerra da Coreia também fez com que os Estados Unidos realocassem seus recursos. A missão ABINC foi finalizada e a entrada de investimentos externos do Brasil acabou.
Nesse contexto, buscando contornar a inflação e acalmar os ânimos dos trabalhadores, João Goulart propôs um aumento de 100% no salário mínimo. Essa proposta enfureceu militares, empresários, a imprensa e os políticos da UDN. A pressão sobre Vargas foi tão grande que o levou a demitir João Goulart. Isso gerou revoltas em vários setores, especialmente entre operários e a base das Forças Armadas, pois os soldos dos soldados estavam muito baixos e o aumento era muito bem-vindo. O país enfrentava graves problemas na economia. Os trabalhadores estavam insatisfeitos, a oposição fazendo críticas implacáveis, as Forças Armadas estavam descontentes, desde os altos escalões até as bases. O país enfrentava graves problemas políticos e problemas econômicos. Os trabalhadores. Ai, caramba! O país enfrentava graves problemas na economia e na política. Os trabalhadores estavam insatisfeitos, a oposição fazendo críticas implacáveis, as forças armadas descontentes, desde os altos escalões até as bases. Denúncias de corrupção nos escalões do governo pipocavam diariamente. Havia na época uma proposta de um acordo de cooperação entre Brasil, Chile e Argentina. Porém, na Argentina, o governo populista de Perón causava desconfianças na elite brasileira. E essa possibilidade de aproximação com a Argentina era muito mal vista. Com todos os ataques, Vargas precisou contornar uma tentativa de impeachment. Outro sinal da crise foi a assinatura do Manifesto dos Coronéis, documento que atacava abertamente o governo de Vargas e demonstrava a intenção de um golpe militar. As tensões sociais pioraram após o episódio que ficou conhecido como Atentado da Rua Toneleiro. No dia 5 de agosto de 1954, ocorreu uma tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, maior nome da oposição ao governo Vargas. O jornalista feriu-se levemente, mas um de seus seguranças, o major da aeronáutica Rubens Vaz, morreu. As denúncias de que o atentado foi realizado sob as ordens do presidente Getúlio Vargas tornou a situação insustentável. As investigações descobriram que o mandante do crime foi Gregório Fortunato, chefe da segurança do presidente. Com tantas pressões, no dia 23 de agosto, o vice-presidente João Café Filho rompeu com o presidente Vargas, reforçando o isolamento político de Vargas. Os militares ainda e os políticos da UDN redigiram um documento intitulado Manifesto à Nação, dando um ultimato ao presidente e exigindo a sua renúncia. Na madrugada do dia seguinte, no Palácio do Catete, Vargas cometeu suicídio, atirando no próprio coração. A morte de Vargas causou comoção pública, e essa comoção tornou-se uma fúria contra os opositores do governo, contra os políticos da UDN e contra Carlos Lacerda, que precisou fugir do Brasil às pressas. Até a Embaixada dos Estados Unidos foi atacada. Com a morte de Getúlio, quem assume a presidência é o vice, João Café Filho, que pegou um Brasil com gravíssimos problemas políticos, econômicos e sociais.
O governo de Café Filho foi um período de transição com caráter provisório, e o próprio presidente declarou que não tinha maiores pretensões políticas. Nas eleições seguintes, quem foi eleito foi Juscelino Kubitschek, mas isso é um assunto para um próximo momento.